Meu pai, ele era circense, mas não nascido no circo. Meu pai, com 12 anos, porque ele também tem uma família super violenta, pai super violento, ele fugiu de casa quando ele tinha 12 anos. Passou um circo na cidade dele, ele fugiu. São Paulo. Mauá, ele era de Mauá. E aí fugiu com o circo, foi embora Fugiu com e tal. circo com 12 anos de 12 idade. anos de idade. Aí chegou no circo e meio que se criou lá, virou o pet do circo. Era um menino Carlinhos, fazia tudo. E aí ele foi aprendendo a fazer tudo. Primeiro vendia pipoca, não sei o que, não sei o que lá. E depois ele virou mágico e trapezista, que eram as duas coisas que ele mais fazia. Naquela época, teve uns anos atrás, acho que anos 80, se eu não me engano. Tava tendo uma transição do circo pra televisão. E naquele período, que era mais acho que talvez mais no SBT, que nem lembro se era o SBT. Acho que já era SBT naquela época. O Silvio Santos começou a levar atrações de circo pra televisão. Era naquela época que tinha muito mágico na televisão, nos programas, no SBT. E aí ele pediu pra acharem uma pessoa pra fazer a ponte entre o circo e a televisão. E meu pai sempre foi muito articulador, assim. Ele era a pessoa que sempre ele entrava em contato com todos os donos de circo e tal. E aí o Silvio Santos contratou meu pai e ele fazia essa ponte entre circo e TV. Então ele levava as atrações, ele escolhia, na época do Mr. M, todas essas coisas. Aí, do nada tinha um cavalo no meio do Beto Carreiro. Meu pai trabalhou muito com o Beto Carreiro. Então, meu pai tava sempre nisso. Aí, meio que naturalmente, meu pai ficou trabalhando no SBT com o Silvio Santos. E logo depois, meu pai tinha uma dupla no circo, que era ele e o Valentino Guzzo. Que depois virou a vovó Mafalda. Mentira! Era o meu tio assim, de criação. Sim. Os dois fizeram esse trabalho juntos, eles foram pro SBT. E os dois, eles eram dois articuladores criativos, tal, eles faziam as mesmas coisas. Tipo diretores de criação do SBT, sei lá. E aí os dois, cada um foi pra um artista. Meu pai foi trabalhar com o Gugu e o Valentino foi trabalhar com o Ratinho. E os dois trabalharam a vida inteira com os dois. E sua mãe era artista? Minha mãe conheceu meu pai no circo, minha mãe era cantora também. E aí eles conheceram no circo. Depois de um tempo, minha mãe abandonou a carreira de cantora e foi trabalhar com outras coisas. Mas que me criou, assim, minha mãe tem a ver. Quem é artista tem veia artística a vida inteira. Então, assim, puxei muitas coisas da minha mãe também. Só que hoje em dia, o meu processo todo criativo, minha cabeça, meu humor, é tudo vindo do meu pai, assim, 100%. E aí é isso, meu pai trabalhava, então ele ficou muitos anos trabalhando com o Gugu, no programa do Gugu. No programa. Atrações artísticas que aconteciam ali. Tinha o diretor do programa, meu pai nunca foi diretor do programa, só que meu pai, ele virou meio que um braço direito artístico do Gugu. Então, assim, a maior memória que eu tenho da vida do meu pai em casa, ele tinha, sei lá, 5 televisõezinhas pequenas, porque o trabalho dele é o que hoje em dia se faz com a internet, que na época não tinha. Que era, ele botava um em cada canal de programas do mundo inteiro e ele ficava com um caderno do lado anotando e pegando referências. Referências. Aí meu pai deu o táxi do Gugu, assim, todos esses quadros, assim, veio de pesquisas do meu pai. E aí foi isso, ele era um cara que dava quadros, dava ideias, dava produtos, dava coisas assim pro Gugu. E depois, outra aleatoriedade, porque já que ele trabalhava com o Gugu, não era um cargo específico, o Gugu era dono dos grupos lá, o Polegar e o Dominó. Você lembra? Lembro. Ele passou pro meu pai, porque o Gugu já era o Gugu, ele tava crescendo muito, já era, né, o Gugu. E ele Seu pai era o quê? Empresário deles? dos grupos. Aí uma fase da minha vida na adolescência, meu pai não via meu pai. Meu pai só tava viajando com as bandas, que foi bem no boom ali, que deu de 20… Sim. Teve uns 20 anos ali, que foi um… E você morou com seu pai até ele morrer? Até ele morrer, assim. Eu fui realmente estar mais próxima do meu pai. Meu pai trabalhava muito, né? Ficava sempre fora. E quando meu pai se aposentou meio cedo, quando a banda acabou, os grupos acabaram, meu pai ficou full time em casa, assim. E ele era a pessoa em casa, não era em casa, tipo assim, não quero sair na rua, porque agora eu quero só curtir a minha vida. E ele se aposentou relativamente cedo, ele tinha, sei lá, uns 50 anos, assim. Sim, certo. Então ele se aposentou e ficou em casa mesmo. E aí, assim, ele continuou trabalhando com as coisas pessoais do Gugu. Pra sempre, o Gugu pagou salário pra ele. Meu pai faleceu, aí depois o Gugu veio a falecer 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos depois, eu acho. Então… E você se relacionava com o Gugu? Então, na adolescência, sim. Eu tinha coisa do Natal, tava sempre em casa. Depois ele foi ganhando uma projeção tão grande que ele não tinha tempo de existir, assim. Então foi ficando uma coisa mais distante. Mas na adolescência eu ia no programa dele toda vez. E ficava lá na plateia, criança, né? Sim. Aí depois, vida adulta também, faculdade, não tive muito tempo. Mas sempre tive uma relação, assim, encontrava de vez em quando. Minha mãe era secretária dele, foi a secretária dele a vida inteira.
Então, sempre foi muito próximo, assim. Meu pai tava o tempo inteiro com ele no telefone, resolvendo coisas pessoais. Então, assim, o trabalho do meu pai foi muito artístico junto com o Gugu. E depois virou uma coisa mais pessoal quando os grupos acabaram, assim. Ele ficou trabalhando direto com ele nas coisas privadas, particulares dele. Que ele tinha pra resolver, meu pai ia lá, resolvia, ajudava e tal. Tanto que ele pagou o meu pai até o último segundo. E é da vida. muito louco isso, né? Porque vem essa coisa, essa sua vivência, né? De auditório. E você vai entendendo como é que constrói uma artista hoje em dia como você. Eu ouso dizer que parte do meu trauma, dessa coisa que eu falei de não querer ser famosa… Ah, sim, entendi. Muito desse lugar, assim. Eu vi o que a fama foi fazendo com o Gugu, assim. Especificamente, também você pegou um caso Eu peguei um pesado. caso, assim, foi já pra traumatizar, assim, ó. É. Nossa senhora, eu vi o que foi fazendo com ele. Assim, o cara não tinha vida, não podia fazer nada, não podia falar nada, não podia nada de nada, assim. Tenta direito, garota.